Olá, tudo bem? Chegou uma pergunta muito legal aqui para mim, que é o que é essencial para aprender a pintar a óleo. Na verdade, a pergunta é o que eu considero essencial para aprender a pintar a óleo. Eu vou falar disso, mas antes peço seu like no vídeo. Se você ainda não segue o canal, siga. Acione aí o sininho para receber notificação. Eu sou a Thaís Slaski e se você não me conhece, esse é um canal de pintura, que a gente fala tudo sobre o mundo da pintura. Se você ama pintar, aqui é seu lugar. Então vamos lá. O que eu considero essencial para aprender primeiro, para aprender a pintar? Eu acho que é a observação das cores. Porque o pintor, a gente enxerga diferente quando começa a pintar, não que o nosso olho mude, não é isso, mas a gente começa a enxergar, observar coisas que antes a gente não observava, cores, reflexos, e você, de primeira, assim, para começar a pintar, o melhor é aprender a observar. Para aprender a observar na prática, a melhor coisa é começar estudando trabalhos de outros pintores, de preferência que você goste. Então, por exemplo, se você ama Tarsila do Amaral, né? Quem não ama Tarsila do Amaral? é a pintora mais popular no Brasil, todo mundo adora a Tarsila. E muito provavelmente você goste também. Então seria muito legal começar a pintar, talvez estudando uma obra da Tarsila, não estudar. Quando eu falo estudar, é estudar do ponto de vista do pintor, não do historiador de arte. E isso, às vezes, para gente que pinta, é meio que óbvio, né? Que é pelo ponto de vista do pintor, mas quem nunca pintou pode confundir o estudo com o trabalho de um historiador. O que faz o historiador? Ele vai contar a história daquela pintura, da Tarsila, o porquê que a Tarsila pintou, em que momento histórico aquela pintura se encontrava quando ela pintou e quais as consequências disso na sociedade. Então, porque ela pintou, o que aquela pintura transformou a sociedade da época, o significado dela, a crítica social. Isso é um estudo da pintura, né? De qualquer pintura, de qualquer pintor, do ponto de vista da história da arte, que leva em conta um monte de coisa que acontecia na época e o que mudou o mundo aquela pintura. Não é o seu foco. Se você gosta de pintar, estudar uma pintura, por exemplo, da Tarsila, pode ser de qualquer outro pintor, não tem nada a ver com essas questões que são importantes. Eu não estou desprezando ou dizendo que são desimportantes, mas para você aprender a pintar, essas questões todas estudadas, que a gente aprende na escola também, elas não farão diferença na sua pintura. Então, estudar uma obra de Tarsila, do ponto de vista do pintor, é escolher uma pintura da Tarsila que te agrada, ou de qualquer outro pintor, e tentar estudar as pinceladas que ela deu. Então, a primeira coisa que você vai se perguntar é quais são as cores primárias dessa pintura aqui. As cores primárias, lembra, a gente aprende isso quando a gente era bem pequeno na escola, é o amarelo, o vermelho e o azul. Então você vai olhar onde tem essas cores primárias. E daí você vai ter também o branco, que o branco ele não é considerado uma cor em pintura, isso é um pouco confuso, não quero me aprofundar nisso, mas ele é considerado um valor de claro e escuro, o branco e o preto. Tá? Então, quais são as cores primárias dessa obra da Tarsila e tentar pintar como a Tarsila pintou. E não se sinta constrangido em copiar uma pintura, porque na verdade a cópia
ela é um estudo, e isso é muito comum em ateliê de arte. É assim que todo mundo aprendeu a pintar, inclusive a Tarsila. Ela aprendeu copiando de outros pintores, adquirindo técnica e depois encontrando o estilo dela, tá? Isso é o caminho de todo mundo e vai ser o seu caminho também. Então, quando você pega uma obra da Tarsila para estudar como pintor, você está pedindo para Tarsila ser sua professora. Olha que coisa maravilhosa. Ela vai te ensinar a pintar. Na pintura dela, você vai olhar, vai falar: ah, eu vou fazer essa planta aqui, procurar misturar as cores e encontrar esse verde que a Tarsila colocou. E deixar a pintura bem lisinha, do jeito que a Tarsila fez. E essa observação de como o outro fez e tentar replicar, e é claro que nas primeiras vezes que você fizer não vai sair bom, não vai sair perfeito, mas observar e replicar, esse é o primeiro passo para aprender a pintar. É através da repetição e da observação. Quando você se educar para observar a obra de outros pintores, você também estará educado para observar toda a realidade ao seu redor. Depois de pintar, por exemplo, a um objeto rosa, um objeto laranja que tenha na obra da Tarsila ou de qualquer outro pintor, você vai misturar a cor e saber pintar aquele laranja, você também vai estar mais apto para observar, por exemplo, laranja dessa flor e das coisas que você vê, né? E observar, nossa, a luz do laranja vai para o amarelo, a sombra do laranja fica avermelhada. Isso, tecnicamente, se chama luminosidade cromática, mas você vai aprendendo meio que intuitivamente, de tanto observar e replicar. Então, por onde começar? O que eu acho essencial é despertar em você a observação. Então, você observou, olhou direitinho, não pensando, nossa, na questão histórica da obra, pensando como a Tarsila pintou isso, como que ela pode me ensinar a pintar isso também. Pegar uma folha de papel, uma tela, um pincel, poucas tintas e ir misturando até conseguir. Daí você faz um quadro, faz um segundo, estuda um terceiro, pode escolher outros pintores. Eu recomendo que você comece com paisagem, porque não é impossível começar com retrato, tá? Mas se você erra um nariz, uma boca, isso vai te frustrar muito mais, te causar um impacto negativo muito maior do que você errar uma montanha, um galho de árvore, que se você faz mais torto ou menos torto, nem faz diferença. Ele mesmo errado tá certo. Então, nesse período de você observar e replicar, que é a primeira coisa que você tem que desenvolver em você, é a observação. Você também tem que se proteger das frustrações. E começar por paisagem é um jeito de se proteger mais do que começando pelo retrato. Mas não é impossível começar pelo retrato. Então é isso aí. Eu acho que comece a observar. Observar e pintar. Observar e pintar. E outra coisa muito importante. Não duvide daquilo que você está vendo. É meio óbvio dizer isso, mas muitas vezes a gente duvida daquilo que a gente está vendo. Então a gente olha aqui a flor laranja e eu estou vendo que a luz da flor laranja está indo para o amarelo. E às vezes a gente duvida do que a gente está vendo. Em vez de pegar o amarelo e pintar como a luz lá da pétala laranja, a gente pensa, não, eu aprendi na escola que a luz tem que pegar o laranja e misturar com o branco e ficar aquele laranja apagado. Isso vai ser a luz. Daí você, em vez de obedecer aquilo que você viu,
que é a luz amarela, você vai lá e transforma o que você viu por um conceito que você aprendeu na escola. Aí você já começou a errar. Porque a luz, ela é feita daquilo que a gente está vendo. Se ela está indo para o amarelo, pinte o amarelo. Não inventa de teorizar falando, não, a luz tem que ser o laranja misturado com branco. Vai ficar uma outra cor que não tem nada a ver com a flor que você está vendo e você não vai ficar satisfeito com a sua pintura. Então, é meio óbvio o que eu estou dizendo, mas assim, observe. Então, seu primeiro passo é observar e acreditar no que você está observando. Não teima tentando mudar a realidade. Olha, veja a cor e replica. Pega o pincel, pega a tinta, vai lá e pinta e replica. Tá legal? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou seu like, peço que deixe seu like. Comente aqui para mim se você já se colocou como observador de pintura. Se observar as cores ao redor de você, as cores que outros pintores pintam, como eles pintam, a luz, a sombra, o reflexo, se isso te ajudou, se você concorda comigo que o primeiro passo para a gente aprender a pintar é a gente despertar na gente a observação. Comenta aqui, quero o seu comentário. Se você gostaria que eu fizesse um vídeo com uma dúvida sua, também deixa a dúvida aqui, que eu vou selecionando, guardando as perguntas e depois eu respondo na minha horinha do chá, que hoje está sendo uma horinha da água. Mas geralmente eu faço um chazinho, faço um intervalo e pego as perguntas e respondo. Tá legal? Se você acha que esse vídeo vai ser legal para alguém que está aí começando a pintar, compartilhe. Manda por WhatsApp, manda por e-mail. Eu fico por aqui. Tchau e até um próximo vídeo. Até mais!